Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Portal Espiritual. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema como os espíritos enxergam o nosso mundo. De que forma vocês acham que eles enxergam essa nossa realidade? Para que a gente possa conversar um pouco, entender como é que se procede, como é esse entendimento, como é essa visão. Então, pessoal, para começar, os espíritos, eles têm uma visão limitada com relação ao nosso mundo. O que é que limita essa visão deles? Essa visão dele vai depender muito do estado evolutivo desse espírito. Se ele é um espírito que ele viveu muito preso à matéria, quando ele desencarna, por exemplo, se é um acidente brusco, alguma coisa brusca, ele talvez nem percebem que desencarnou. Se vocês assistirem aquele filme Ghost, na verdade, quando ele morre, ele continua correndo, o cara continua correndo, nem percebe que morreu, né? Então ele corre, corre e quando olha, o corpo está lá no chão. Mas às vezes ele nem se identifica que aquele corpo é dele. Depois é que ele vai entender que ele morreu. Muita gente é assim, pessoal, no acidente, em alguma situação, numa situação de fuga, elas correm desesperadamente, já levou até o tiro lá atrás, o corpo ficou. Mas o espírito dela está correndo desesperadamente. Aí o que é que ela faz? Ela vai para casa, chega em casa, ninguém dá atenção para ela e ela fica sem entender. Ele fica perturbado, pessoal. Nossa situação é muito triste isso, porque isso vai pela limitação, pelo apego que nós temos ao corpo, né? Infelizmente essa limitação ela acontece por conta muitas vezes das nossas crenças limitantes que nos deixam cegos, limitados no corpo, e quando a gente morre tem essa limitação mesmo. Eu vou citar algum exemplo da minha vida. Eu já cheguei algumas vezes em algumas casas que a mãe ela está na cadeira de balança dela, balançando na cadeirinha dela, na casa dela, e a filha lá morando com o marido, vivendo tranquilo, de bem com a vida, vivendo a sua vida. E a mãe, ela não sabe por que ela morreu, mas ela não entende que morreu. E a filha não fala com ela há muito tempo. Ninguém da casa olha para ela, ou ignora. Na cabeça dela, ela está sendo ignorada de alguma forma. Mas ela não para nem para perceber que ela não está comendo, ela não está se alimentando. Ninguém chama ela para sentar à mesa. Enfim, é uma situação que eu sei que é complicada. A gente nem mesmo consegue entender como é que se procede, porque a gente não consegue ter essa visão limitada de como que é que acontece de fato. Se ela está sentada, se eu sento na mesa física e eu estou com as pessoas, de repente eu quero a atenção das pessoas, as pessoas não me dão atenção. Eu não sei como é que o espírito ele não consegue identificar, na verdade, que morreu, que ele está ali apenas em espírito, que ele não sabe que morreu, e fica preso a essa condição. Veja que as crenças limitantes elas nos deixam muito limitados nessa questão, muito. Então, quando eu chego nas casas, às vezes tem essa senhora, já foi um caso que eu cheguei, a senhora estava sentada e viu que, porque eu olhei, nessa hora eu olhei assim para os olhos do espírito, e ela percebeu o que eu vi. Então, como ela percebeu o que eu vi, aí não tinha como, pessoal, eu tento assim, quando tem um espírito que chega, eu hoje até brinco, sabe, com os espíritos mesmo. Eu falo que, dependendo da condição dele, lógico, eu não vou brincar com o espírito de uma categoria mais inferior para que eu possa pegar um obsessor. Mas se eu vejo que o espírito ele não está numa categoria muito de alguma coisa que possa me prejudicar, eu até brinco. Meu amigo, entra, o que é que você quer? Está pensando de quê? Já terminou? Veio fazer o que tinha que fazer? Fez, vai embora. Volte para o seu cantinho, não fique aqui. Quer ajuda, não quer? Assim, eu começo a brincar com ele. Mas a situação dessa senhora, ela pedia para que eu conversasse com a filha, para entender o porquê daquilo que está acontecendo, porque a filha não falava com ela, a filha não queria diálogo nenhum, e ela estava sem entender o que estava acontecendo. Ela dizia: meu filho, eu preciso entender o que está acontecendo, minha filha não fala mais comigo, é como se eu não existisse mais. Nessas horas, o que eu pude fazer é chamar ajuda espiritual, chamar ajuda dos mentores para que pudesse, de alguma forma, resgatá-la, de alguma forma, tentar levar ela por... Eu sei que isso aí eles já tentam, pessoal, eles já vêm, tentam levar a pessoa,
mas aí a pessoa não se vê morta. Infelizmente é uma situação que ela não se vê, é uma visão limitada, sabe? Essa visão limitada da vida. Ela não vê que está morta, entende? Porque eles ficam presos mesmo energeticamente. Tem espírito que eles perdem até a questão do... Eles não têm noção, porque eles acham que estão vivos e eles ficam esperando a pessoa abrir a porta para a pessoa, para poder ela passar. Veja que ela pensa que está viva. Aí muitas vezes ela chega em casa, ela sai, acompanha a pessoa, mas ela fica na porta da casa. Aí ela entra. Quando ela entra, ela viu que a pessoa trancou a porta. E ela fica esperando até a pessoa chegar em casa. Ela não entende o que aconteceu, sabe? É uma coisa que é triste, pessoal, mas isso acontece. Acontece muito. Existem também as questões das pessoas que vão buscar quando é de outra denominação religiosa, que não está acostumado com essa questão da morte. Essas pessoas, elas são mães, né? Muitas vezes são mães, são esposas, são maridos, que procuram, quando depois da morte, a esposa, o marido. Aí o que acontece, por a pessoa ser de outra denominação, o que é que eles fazem? Eles jogam a água benta, e o que acontece, pessoal, muitas vezes acontece realmente o espírito ser queimado. E eles são queimados energeticamente por aquela intenção energética, que eles dizem ser, vocês já sabem o que é, né? Sai de reto, aquele nome lá, que eu não gosto nem de falar. Então, ver que a ignorância é triste. É tudo isso questão de ignorância. Aí a gente deixa de auxiliar, deixa de ajudar pessoas por conta da nossa ignorância. Então, a realidade do espírito lá do outro lado é outra. Eles têm uma visão muito limitada. É outro conceito energético, pessoal, é outra densidade, é outro mundo. Digamos que, em paralelo a essa nossa realidade onde eu estou, está acontecendo uma outra realidade. E nem por isso esses espíritos que estão na outra realidade, eles conseguem me enxergar. Não conseguem me enxergar. É outra realidade. Então, a visão de cada um, dependendo desse conceito de energético, vai depender muito da condição do espírito. Um espírito inferior, ele pode passar por você na rua, que é isso que acontece, passa por você. Se você estiver numa boa vibração, pessoal, você está em outro patamar. Digamos que você está vibrando aqui. E, aliás, o espírito inferior está aqui, você está vibrando aqui em cima. Então, ele não consegue chegar até você. Agora, se ele passa por você e você está triste, cabisbaixo, você vai vibrar nessa energia. Você vibrando nessa sintonia, você está de igual para igual em sintonia energética. Aí o que acontece? Ele vai te enxergar. E ele vai fazer o quê? Vai te seguir. Vai seguir até a sua casa. Vai transformar a sua vida no inferno. Porque é uma energia de um espírito sofredor junto com a energia de uma pessoa que não está bem. Aí acontece as coisas acontecer de uma forma que a gente diz, puxa vida, de uma hora para outra minha vida desandou. É porque você pegou o obsessor. Por uma tristeza, por um momento que você, por uma vibração baixa, por alguma coisa que você pensou de forma negativa e isso baixou o teu padrão energético. E quando a gente baixa o padrão energético, a gente abre esse leque, abre essa visão energética do outro mundo. O outro plano consegue te enxergar. É assim que se procede. Então, se você estiver bem, em boa sintonia, pessoal, isso acontece até de encarnado para encarnado. Eu vou citar um exemplo, uma vez, que eu saí, isso há muitos anos, muito tempo atrás. Eu estava no ônibus, eu acho que indo para trabalho. E entrou uns ladrões para roubar celulares, né, das pessoas. E o que aconteceu? Eu vibrei. Eu fechei os olhos e comecei a vibrar numa sintonia tão alta, que todos foram assaltados. Todos foram assaltados. Mas ele não me enxergou, pessoal. O ladrão não me enxergou. Ele passou, quando eu abri os olhos, ele passou direto por mim. Não me enxergou. Porque eu estava em outra sintonia energética. Eu vibrei alto. Eu mudei meu padrão energético. Quando você muda o padrão energético, de certa forma, você fica invisível a ele. Porque ele é uma energia negativa. Porque a gente se torna invisível aos olhos do outro. Isso acontece, para você ver se acontece isso no mundo físico, imagina no mundo espiritual. Então, por isso que a gente tem que estar a todo momento vibrando positivamente, estar bem,
tentar se conectar com coisas boas, não vibrar com coisas negativas. Eu sei que, como eu estou nesse mundo, tenho que viver coisas desse mundo, tenho que aprender a me defender, mas de vez em quando eu tenho que ir um aniversário, um barzinho, alguma coisa assim desse tipo. Pessoal, para mim é uma tortura. Já é uma tortura estar conectado com música que eu não gosto. E então chega lá aquele barulho, aquela coisa, sabe, pessoal, aquela agitação, aquela energia, e eu já vejo que tá cheio de espírito ali no ambiente. E eu tenho que me manter em uma vibração, eu tenho que estar a todo momento tentando vibrar positivamente. Porque senão, energeticamente, eu serei sugado, energeticamente, eu serei atacado por esses espíritos, pela sintonia do ambiente. Veja que é muito complicado o médium que tem essa questão, essa sensibilidade, estar nessas condições. É isso que eu quero deixar para você nesse vídeo. A forma com que os espíritos nos enxergam vai depender muito do energético e da condição dele, o que ele fez de bom, quais são as condições de vida dele, quais foram as crenças que limitaram esse espírito para que ele pudesse ter esse pensamento, essa visão limitada. Porque, pessoal, quando você tem uma visão mais além, quando você morre, você já tem consciência que você morreu, porque você já tem o hábito de sair constantemente do corpo, você não é preso ao corpo, você já sabe, você já tem um pé lá e um cá, como se diz, no outro plano. Então, quando você morre, quando essa pessoa é desprendida e tem uma boa conexão espiritual, ela automaticamente já sai de uma vez, não olha nem para trás, sabe? Vai para aquele túnelzinho lá, busca a luz e não quer nem saber do que está por trás. É isso que atrapalha a nossa evolução, atrapalha o nosso caminhar para a frente. Eu tenho um vídeo que eu falo, não olhe para trás. Eu tenho um vídeo que eu falo, a pessoa que não quer ir embora. Então assista lá para vocês entenderem um pouco dessas questões espirituais. É isso, pessoal. Fiquem todos em paz, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.